Fala aí, TI Hackers! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um podcast do The Walking Tech, o seu podcast semanal de tecnologia, provocações, empreendedorismo, carreiras e mais baboseiras do que as nossas pílulas semanais. Oferecimento PMG Academy e iTrust. Esse podcast é patrocinado pela BRQ Digital Solutions. Aqui quem fala é Adriano, diretamente dos estúdios do The Walking Tech. Se você estiver dirigindo o carro, dá uma paradinha. Se você estiver cozinhando, desliga o fogão. Se estiver lavando a louça, desliga a torneira. E se você estiver trabalhando, continue trabalhando, senão seu chefe vai ficar puto com você e comigo também. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse turbilhão de informações, essa cacofonia que vem de todos os lados, nesse caos que estamos vivendo, que a gente acaba separando aí que um assunto super interessante, que é a imaginação nos negócios. E hoje eu conto com a presença especial de uma pessoa que passou alguns anos morando na Holanda e trouxe um troço muito louco pro Brasil. E também conto com a presença do ilustre nosso querido Luiz Gimenez, aquele que sempre contribui com perguntas provocadoras e curiosas. Sexta-feira hoje, como tá a sua semana, Gi? Fala, Adriano, beleza, cara? Tô bem, tá? Beleza. Cara, tamo aí, né, na vibe. Hoje o assunto vai render, hein, André? Fala aí. Como está, eu quero saber o seguinte, Adriano, como está a sua imaginação, seu nível de criatividade? Você se acha um cara criativo? Cara, eu me acho criativo, mas eu queria imaginar, assim, seria mais interessante se a minha imaginação tivesse um processo, porque minha cabeça é um turbilhão, velho. Eu vou criando as coisas, eu vou imaginando as coisas, mas não sei se existe um processo pra isso, né? Alguma coisa mais estruturada, porque, minha cabeça é um turbilhão, cara, eu acho que é a tua também, né, Gi? Eu te falo, né, eu tenho muitas ideias, né, enfim, tenho várias ideias. De manhã, por exemplo, eu tenho muitas ideias. Cara, eu anoto todas, às vezes eu acordo à noite com algumas ideias, né, não sei se acontece isso com você, eu até tenho um caderninho que eu deixo aí do lado, eu anoto, levanto, sou meio doidão com relação a isso. Eu tenho os post-its. Eu tenho post-it. Pois é, eu tenho várias ideias. O problema é colocar isso, como você falou, é colocar isso em prática. Às vezes a gente pira, a gente viaja, mas você precisa ter uma metodologia para colocar isso no ar, né? Para fazer isso funcionar. E principalmente nos negócios, né, Gimenez? Que é meio que a nossa vida aqui, né? Acho que não é só a vida pessoal, mas o profissional também. Bom, vamos ver se a gente consegue sair com uma resposta hoje dessa entrevista. Então, imagine só uma pessoa que viveu um tempo na Holanda e trouxe uma metodologia única para o Brasil. Imagine um executivo com 13 anos de experiência em inovação e negócios. Imagine um mestre que leciona inovação e empreendedorismo. Imagine que alguém conseguiu juntar imaginação e engenharia em uma coisa só. Imagine só que ele está aqui conosco. E com vocês, o imaginário, porém muito real e sensato, Itamar Olímpio, CEO da Coviva. Seja bem-vindo, Itamar. Tudo bom, cara? E uma pergunta já logo de cara com os dois pés no peito. É possível usar a imaginação sem ser taxado de lunático? Bom dia a todos e todas. Obrigado pelo convite, Adriano, Gimenez. Sim, é possível, porque eu acredito muito na inovação e na criatividade usando metodologia, né? Então, isso que a gente estava conversando aí antes de começar, sobre ter um turbilhão de ideias, sobre passar por esse processo de ter muitas ideias e depois não saber direito o que fazer com elas, né? De como classificá-las, de como ordená-las e, de fato, de como colocá-las em prática, porque o que mais existe hoje é um monte de pessoas com um monte de ideias, né? Mas essas ideias elas só têm valor real mesmo quando a gente implementa, quando a gente tira do papel. Eu até comento isso com os meus alunos, né, na universidade, quando a gente fala de empreendedorismo, de criar uma startup, de ter uma ideia, eu falo, a sua ideia não vale nada, não vale R$1, não vale 10 centavos, ela só vai começar a valer alguma coisa quando você de fato fizer alguma coisa com ela, quando você prototipar, testar, colocar no mercado. Então, nem tenham medo de falar sobre suas ideias, compartilhar sobre as suas ideias, porque as ideias elas vão começar a melhorar quando você receber feedback. Então, eu acho que quando você começa a trabalhar com método, com metodologias, começa a estudar como eu posso transformar essas ideias, como eu posso mapear melhores ideias, como eu posso, de fato, colocá-las em prática, ou então melhorá-las, ideá-las, testá-las, aí sim
eu acho que você provavelmente não vai ser taxado de lunático, mas vai ser uma pessoa cada vez mais criativa. Bacana. Oi, Itamar, conta um pouquinho aí tua trajetória até você cair nesse mundo maravilhoso de imaginação e inovação. Como foi tua trajetória, cara? Eu estava morando na Irlanda antes, então eu fui estudar inglês na época que eu terminei a faculdade. Então tinha um sonho muito grande de morar fora e a ideia era passar um ano, aprender o idioma e voltar a fazer um intercâmbio. Mas esse um ano, na verdade, virou 6, né? Então eu acabei conseguindo um emprego, aprendi o idioma rapidamente, cheguei lá falando muito pouco, fui me virando e me apaixonei pelo país, morei em Dublin, trabalhei para várias empresas, diferentes indústrias. A última organização que eu trabalhei foi a Air France, companhia aérea, lá no aeroporto de Dublin. E estava bem, mas eu sou uma pessoa muito inquieta, eu gosto de mudanças, né? Eu trabalho com inovação, então eu gosto de viver também inovação e inovar na minha vida. E eu não queria me acomodar, então eu também tinha um outro sonho de fazer um mestrado e comecei a aplicar para várias bolsas de estudos em várias universidades na Europa. E eu queria sair da Irlanda, eu queria ir para um outro país, vivenciar uma outra cultura, aprender outro idioma. E uma das universidades que eu me inscrevi me aceitou, eu ganhei uma bolsa e fui estudar na Holanda. Então na época, eu trabalhava para a Air France, pedi um ano sabático, uma licença não remunerada e fui estudar. Então eu fiz uma pós-graduação na área de marketing, estudos da Europa. E nesse meio tempo eu encontrei o Imagineering, né, que é um mestrado, não era uma pós-graduação. Eu estava fazendo uma pós-graduação, mas eu ainda queria ir além, queria fazer um mestrado também. E eu estava procurando algo diferente. Então eu, mais uma vez, me inscrevi em várias universidades, passei em alguns processos seletivos, mas o que me chamou mais atenção foi esse curso, Engenharia da Imaginação, se tornar um engenheiro da imaginação. Eu não tinha visto esse lugar nenhum do mundo, né? É um curso de inovação, você se torna um especialista de inovação, você estuda por um ano e meio, vários métodos, várias metodologias de inovação, e ao final você recebe esse título de engenheiro da imaginação, em inglês Imagineer. Eu achei aquilo fantástico, né? Eu falei, nossa, que coisa bacana, eu quero testar isso, eu quero ver como que vai ser. E me apaixonei pelo curso. E lá eu aprendi o que eu aplico hoje, o que eu faço hoje, o que eu compartilho hoje, e trouxe essa metodologia para o Brasil alguns anos depois. Trabalhei em algumas empresas lá, consultoria, e foi essa a minha trajetória. No final, eu fiquei quase 10 anos fora, né, dos 20 e poucos anos até os 30 e poucos anos fora do Brasil. Caramba. Voltei faz 6 anos. Que legal. Muito bom. O Itamar, o Adriano, é legal que o Itamar ele tem no nome, né? No próprio nome, ele já tem duas coisas que a gente gosta, né? O Haiti e o mar. Tá vendo? Eu imaginei aqui, ó. Eu sou um criativo, hein, Itamar? Caramba, cara. Fui criativo agora. Já peguei o jeito aqui da coisa. Mas o Itamar, assim, brincadeiras à parte, eu tava falando pro Adriano, a gente tava comentando que esse termo aí, né, o Imagineering, tem uma docu-série no Disney Plus que trata sobre esse tema, os imagineiros, você entendeu? Mas são pessoas, né? O Walt Disney cunhou isso daí em 1957, né, quando eles estavam lá em plena construção da Disneylândia, né, ele convidou um time de criativos, né, e imagineiros para criar toda aquela experiência que a gente sabe que até hoje tem uma vibe, só para quem tiver a oportunidade de ir, vá. Eu fui com 50 anos, cara, parecia que eu tinha 15. Porque, cara, é muito legal. Enfim, fala um pouquinho dessa diferença aí, do que o Walt Disney criou e do que você presenciou lá na Holanda, que são duas coisas distintas. Sim, são duas coisas distintas e eu sempre recebo essa pergunta quando eu falo da minha profissão e desse curso. O Imagineering da Disney não é o Imagineering, metodologia de inovação que os holandeses criaram, que eu estudei lá na Holanda. O Imagineering da Disney é também acessar o imaginário coletivo das pessoas, usar a imaginação para criar experiências nos parques temáticos da Disney. Então existem designers na Disney
que criam experiências, que estudam o comportamento das pessoas e usam essas informações para criar essas experiências maravilhosas que a gente vê nos parques temáticos da Disney ao redor do mundo. Na verdade, o Imagineering, a primeira vez que esse termo foi cunhado foi na década de 1940 pela Alcoa. Então, o primeiro registro que a gente tem do uso desse termo durante a Segunda Guerra Mundial, que eles definiram o Imagineering como deixar a sua imaginação flutuar, depois trazer ela à Terra pela engenharia, tá? Pela Alcoa. Aí depois veio o Walt Disney, com tudo isso que eu comentei com vocês, criando essas experiências, colocando profissionais para desenhar experiências, usando a imaginação das pessoas. E depois dos anos 2000, esse curso foi criado lá na Holanda pela Diane Nys, que é uma belga holandesa. Então ela começou a estudar muito sobre imaginação e como que a gente poderia usar a imaginação para inovação. Então, o Imagineering da Holanda é a junção da palavra engenharia e imaginação, né, quando você traduz para o português. Então, fica engenharia da imaginação. Por isso que as pessoas que estudam isso são engenheiros da imaginação, recebem o título de engenheiro da imaginação, que nada mais é um profissional, um orientador criativo que é treinado para acessar o imaginário coletivo das pessoas e, através da cocriação, ajudar empresas, organizações e equipes a desenharem soluções para os seus desafios. Então, se eu for traduzir, se eu for de forma muito resumida dizer para vocês, contar para vocês o que é Imagineering e o que um engenheiro da imaginação faz, é isso, é usar o imaginário coletivo das pessoas, usar diversas metodologias no mercado que a gente pode trabalhar com inovação e fazer com que essa força de uma equipe, de um grupo de pessoas possa desenhar solução para os diversos desafios que a gente tem hoje em dia. Maravilha. Ô Itamar, o que é ser inovador? O que é inovação, né? Fala um pouquinho sobre esse termo, porque as pessoas imaginam que inovação é só fazer alguma coisa de novo, de diferente, né? O que é inovação? Ser inovador é ser um profissional atento às mudanças, tá? É ser uma pessoa, um profissional curiosa. Inovadores, eles não só pensam diferente, eles agem diferente também, tá? E isso fazem ter boas ideias, ter novas ideias constantemente, que é o que a gente sempre pensa, né? Que as pessoas sempre perguntam como que eu posso ter novas ideias o tempo todo, como que eu posso pensar diferente, tá? Em 2018, a revista Forbes nos Estados Unidos publicou um estudo e eles entrevistaram 3.000 profissionais que eram considerados um grupo de profissionais mais inovadores e disruptivos do mercado americano. E eles conseguiram encontrar algumas semelhanças entre esses profissionais, algumas coisas que todos esses profissionais tinham em comum, tá? Eu vou compartilhar algumas delas com vocês. Eu achei esse estudo super interessante. E eu também consegui observar isso trabalhando nos nossos projetos de inovação com a nossa consultoria. Então a gente consegue hoje, indo nos nossos clientes, trabalhando nos nossos projetos, identificar aquela equipe que é mais inovadora, que é mais criativa, aquele profissional que é mais inovador, que é criativo, e eles também têm coisas em comum entre eles. A gente começou a prestar atenção nisso, a gente começou a inclusive mapear isso, tá? E trazer essas informações aqui para dentro, até mesmo para criar soluções melhores, para fazer com que esse conhecimento, essa técnica, digamos assim, seja cascateada e que a gente possa compartilhar isso com outras pessoas. Então, dentro desses comportamentos que foram mapeados nessa pesquisa da Forbes nos Estados Unidos de 2018 e no que a gente observou também nos nossos projetos, uma delas é de absorver, né? Então, o profissional inovador, a profissional inovadora, eles tentam absorver o máximo que está ao redor deles. Então, eles tentam olhar o mundo de uma outra forma, com um olhar muito, muito próximo de um antropólogo, né? Inclusive, grandes consultorias hoje, né, de inovação, que trabalham com inovação, estão contratando antropólogos e cientistas para fazer parte do seu time. Então, a gente fala muito de tecnologia hoje, a gente fala muito de cientistas de dados, né? Mas essas grandes consultorias, elas estão interessadas, inclusive, em contratar antropólogos, porque elas entendem que para você trabalhar com inovação, você precisa entender das pessoas. Filósofos também, então essas duas profissões, pessoal, antropólogos e filósofos, estão super quentes no mercado de inovação hoje, porque as grandes consultorias, as grandes empresas que têm grandes áreas de inovação hoje, enxergaram
valor agregado nos profissionais, enxergaram que para inovar você tem que entender as pessoas. Então, uma coisa, absorver, então tentar ser um antropólogo na medida do possível, tentando enxergar valores, crenças, significados, costumes ao seu redor e tentar absorver isso e ver como você pode usar isso durante o seu trabalho no dia a dia. Número 2, falar constantemente com pessoas diferentes. Então, é uma coisa que eu também sempre passo para os nossos consultores aqui, para os nossos clientes. Tentem sair da bolha, vocês precisam sair da bolha. Se eu trabalho com TI, eu não posso viver e falar somente com pessoas de TI. Se eu trabalho com marketing, eu não posso somente falar e viver com pessoas da área de marketing. Mesma coisa é RH, enfim. É muito importante falar com pessoas diferentes e entender e estar aberto a essas perspectivas. Então, o estudo mapeou isso, que esses profissionais tinham isso comum. Eles gostavam de falar com pessoas muito diferentes do dia a dia delas, com expertises diferentes, com culturas diferentes, enfim, idiomas diferentes. Uma outra coisa, ser provocativo. Provocar todos com perguntas poderosas, mas assim, ser provocativo no bom sentido, de ser curioso e desafiar o que a gente hoje torna a verdade máxima absoluta, o status quo. É o papel do filósofo, né? É questionar as máximas, né? As verdades, né? Vamos dizer assim. Fazer você pensar, né? Porra, que interessante. Exatamente. Por isso que as empresas querem contratar filósofos, porque para que eles possam nos ajudar, nos ensinar a ter esse pensamento questionador provocativo. E número 4, para concluir, não ficar parado, né? Então, algo que o estudo mapeou e que a gente também identificou ao longo desses anos de trabalho é que as pessoas consideradas inovadoras, elas não ficam paradas, elas não ficam esperando as coisas acontecer. Elas têm uma capacidade de ação muito grande, elas agem como cientistas e desbravadores. O que é um cientista? O cientista é aquela pessoa que analisa, que tenta analisar alguma coisa, algum dado, algum estudo, o trabalho que ela está fazendo de forma profunda para trazer resultado, para ver de onde está vindo aquilo, como que aquilo nasceu, como aquilo surgiu. O desbravador é aquela pessoa, aquele profissional curioso, né, que sempre tenta enxergar um lado diferente, sempre tem muita curiosidade e quer desbravar. Então, essas 4 características foram mapeadas e eu acho super interessante, faz muito sentido quando a gente trabalha com inovação. Ô Itamar, você sabe que eu tenho percebido também, cara, eu rodo uma dinâmica dentro dos treinamentos que eu ministro, eu rodo uma dinâmica com Lego. Para as pessoas construírem, elas têm que construir uma cidade de Lego, né? Eu rodo no curso de Scrum que eu ministro. E, cara, para ficar claro para as pessoas, elas têm que construir. Então a gente roda, tem toda uma situação. Eu digo para você o seguinte, no começo eu não tinha tantas peças de Lego, porque o Lego, né, ele é custoso, né? Aí quando eu viajei, né, aí eu trouxe um monte, né? Hoje eu tenho uma caixona aqui, tenho mais de quase 10 mil peças de Lego aí pra gente rodar as dinâmicas. Mas eu digo para você o seguinte, no começo, quando haviam poucas peças, eu percebia nas dinâmicas que as pessoas eram mais criativas. Agora que tem um monte, ou seja, tem muito mais opções, eu percebo que as pessoas ficam, elas, sabe, na mesmice, sabe, elas não vão além. Existe mesmo essa percepção, Itamar? Até por conta do que você falou aqui, né? As pessoas tentam absorver, essas pessoas inovadoras tentam absorver o máximo ao seu redor, não é verdade? Então, quando você tem, a minha pergunta é direcionada a esse ponto, quando você tem um recurso escasso, você tem que ser, até o exemplo da Holanda, né? Os caras, eles não têm muito recurso lá, então, cara, eu tenho que ser criativo, eu tenho que desenvolver minha criatividade. Então, se eu tenho um recurso em abundância, tranquilo, né? Tranquilo, tá fácil. Eu queria que você comentasse sobre isso, é uma inquietação que eu tenho, eu percebi isso. Bacana, o que você está falando, está trazendo aquela metodologia do Lego Serious Play. Isso, é isso aí. A gente já usou, muito bacana, assim, eu gosto bastante para ideação. Mas isso que você trouxe, Gimenez, é super interessante, porque quando você tem menos recursos, você tem que ser mais criativo, né? Eu morei na Holanda por mais de 4 anos, é um país muito pequeno, sempre precisou se reinventar, porque é um idioma que poucos países falam, né? Então eles não podiam ficar isolados, por exemplo, por causa do idioma. É muito pequeno, então eles não conseguiam
ter ser totalmente sustentáveis, 100% sustentáveis, porque eles precisavam de matéria-prima, de insumos de outros países. Enfim, eles precisavam se comunicar com os outros países, precisavam fazer negócios, fazer parcerias, porque eles não tinham tudo lá dentro, eles precisavam receber esses recursos de fora. Isso é datado lá desde o século XI, século XII, quando eles começaram a fazer negócios, os outros países preocupados lá em colonizar outras nações e também catequizar, levar a religião daqueles países para aquelas outras nações. Os holandeses não, eles queriam fazer esse negócio. Era isso que eles queriam fazer, negócio. Então, o empreendedorismo e inovação está no sangue dos holandeses, é cultural e é uma questão de sobrevivência. Tem muito a ver com o que você trouxe, né? Então, quando a gente tem pouco recurso ou menos recurso, a nossa criatividade ela é questão de sobrevivência. A criatividade, nesse caso, é questão de sobrevivência. Então, sim, você vai ter que dar um jeito, vai ter que se virar para, com os poucos recursos que tem, tentar fazer o melhor daquilo. E é interessante fazer experimento, né? Com essa própria metodologia. Então, talvez com um grupo, não sei se você já fez isso, mas com um grupo entregar, sei lá, 500 peças e para outro grupo entregar 50 peças com o mesmo desafio e ver o que sai. Você vai ver, a diferença de criatividade, de coisas que vão ser elaborados, prototipados, porque é isso, é questão de sobrevivência. E é estranho, Itamar, quando eu limito o número de peças, que eu coloco assim, ó, eu coloco algumas restrições, né? Eu fico sempre aprontando alguma para os caras. Então eu restringo o número de peças. Olha, cada item você pode usar no máximo 25 peças. Mínimo de 10 e o máximo de 25. Aí eu percebo que eles são mais criativos. Aí, quando eu libero, tipo, na segunda, a gente roda 3 sprints de 10 minutos. Na segunda sprint eu libero. Não, agora ó, vocês podem usar o que vocês quiserem. Tem recurso em abundância. Cara, é assim, é água ou vinho. Você entendeu? A mudança é total, é fantástico. Você percebe isso daí. Hoje, sabe o que eu tava lembrando? Uma vez eu conversei com um analista de sistemas, um desenvolvedor, e ele comentou, a gente tava falando sobre criatividade, ele falou assim, eu não preciso ter criatividade, porque assim, eu já conheço a linguagem, eu já conheço o código, e eu tenho que seguir o que tá ali. Então assim, eu preciso de lógica, eu não preciso de criatividade. Então não dá pra criar muito em cima de um código que tá pronto. E aí a gente ficou discutindo, falei, não, você pode ter alternativas, você utiliza as ferramentas que você tem e acaba tendo alternativas. Ô Itamar, que dica você dá pra esse desenvolvedor que falou essa coisa? Não sei qual que é a tua opinião. Não dá pra trabalhar hoje sozinho, não tem como trabalhar hoje sozinho e nem com tendo esse tipo de profissão ou trabalhando nessa área de tecnologia, né? Porque, como a gente estava falando anteriormente, no final do dia, as empresas, o mercado, até a própria solução que esse desenvolvedor está construindo, quem vai estar do outro lado ali vai ser uma pessoa, vai ser um profissional, um ser humano, né? Então, não tem como você ficar dentro da sua própria bolha hoje, porque tudo que você faz vai afetar uma cadeia de pessoas, de profissionais, de empresas, de fornecedores. Então, o conselho que eu poderia dar para esse profissional é para ele rever esse conceito, porque ele vai conseguir criar uma programação muito mais assertiva, com muito menos retrabalho no futuro, por exemplo, se ele puder ter esse mindset de trabalhar em equipe e de olhar para as pessoas também. Ele não precisa ser um filósofo, um antropólogo, mas ele precisa pelo menos estar aberto a conversar com essas pessoas, para que essas pessoas possam trazer essa visão para ele e que ele possa criar um trabalho que no final ele vai conseguir economizar tempo, energia, recursos, porque vai ser algo que as pessoas vão gostar, vão usar, vão entender. Oi, Itamar, dá um exemplo aí das ferramentas que você utiliza. Hoje em dia, Adriano, a gente utiliza a gente olha para um guarda-chuva, a gente olha para o Imagineiro. O Imagineiro é o principal pilar de todas as metodologias que a gente usa aqui na Covivo, em todos os nossos projetos. Quando você olha para o Imagineiro, o DNA do Imagineiro é a cocriação.
né, a colaboração. É você fazer com as pessoas e não para as pessoas. Então, por exemplo, quando eu sou contratado, quando a nossa empresa é contratada para um projeto, a gente já fala para o cliente, olha, a nossa forma de atuar é muito diferente da maioria das consultorias tradicionais do mercado. A gente não vai fazer um estudo na empresa e, baseado nesse estudo, escrever um relatório com boas práticas que vocês têm que seguir para resolver esse desafio, esse problema que vocês têm. É o contrário, a gente vai olhar o que está acontecendo na empresa, se reunir aqui com o time, mapear algumas metodologias e, através dessas metodologias, a gente vai facilitar para que vocês, empresa, equipe, construam, desenhem a solução. Então, é um olhar muito mais de co-criar, de colaborar, de fazer junto do que olhar para um desafio, para uma organização e trazer algo mais mastigado pronto para a organização de fato implementar. Quando a gente fala de metodologia, a gente usa um pouco de design thinking, mas eu acho que o design thinking, as pessoas estão ficando muito cansadas do design thinking, elas estão procurando algo a mais. Então, adoro o design thinking, a gente usa bastante, mas eu sinto que as empresas, as organizações, elas estão cansadas, elas querem algo diferente, querem algo mais completo e algo mesmo que olhem o que está acontecendo ao redor e que tenham também esse olhar para o todo. Né? Então, design thinking é muito bom para você gerar ideias, criar ideias, refinar ideias, prototipar, idear. Mas o que vai acontecer com essa ideação, com essa prototipação, quando eu colocar isso de fato para rodar no mercado, com uma equipe? Quais impactos, além do produto propriamente dito, isso vai causar com a sociedade, com as pessoas? Então, a gente começou a incluir outras metodologias que têm esse olhar, essa perspectiva maior, como a investigação apreciativa, por exemplo. Então, quando a gente pega um desafio, a gente, ao invés de olhar para o problema de imediato que aquela empresa tem, aquela equipe tem, a gente olha primeiro tudo que tem de bom ali dentro. Então, baseado no que tem de melhor naquela equipe, naquela empresa, a gente começa a mapear, a construir junto com aquela equipe o design daquela solução. Isso se chama investigação apreciativa, que é olhar para o que importa, ter um olhar com viés mais positivo, que vem da psicologia positiva, por exemplo. A gente usa muito System Thinking também. Então, o Design Thinking ele é muito bom para fazer coisas, idear, prototipar, testar, né, convergir, divergir, abrir, fechar. Legal, isso é muito válido, isso é muito importante. Mas que impacto isso vai ter no dia a dia? Que impacto isso vai ter na sociedade, na empresa, no mercado? Então, o System Thinking ele consegue ajudar a gente a enxergar isso. Né? Então, vou criar um produto legal. Qual que é o impacto desse produto no mercado, na vida das pessoas? Tá? Então, ele consegue trazer essa perspectiva maior. Então, a gente vai mapeando, usando várias metodologias para conseguir ajudar os clientes. Ideias, né? A gente está falando muito de ideias, gerar ideia é importante. Para nós, hoje, o mais importante não é gerar muitas ideias, mas gerar boas ideias. Então, a gente usa a matriz de priorização, por exemplo. A gente usa CEO Sandbox, é uma metodologia belga, que eu pego um monte de ideias e consigo colocar nessa matriz, consigo afunilar e trazer só as melhores ideias, que de fato eu vou conseguir implementar. Então, assim, a gente vive isso, a gente respira isso todo dia. O Tamar, ele tem um serviço e tem um treinamento, inclusive, que eu fiquei super curioso, que é o Future Mapping. What is this? O que é Future Mapping, cara? Como funciona? Onde eu instalo isso? Não é de instalar não, mas a gente pode ensinar vocês a usarem. É uma metodologia muito bacana, nós gostamos muito, que é um brainstorm criativo, olhando para o futuro. Então imagina um quebra-cabeça, um canvas. A gente gosta muito de canvas, a gente usa muito. Eu também gosto. Aqui. Então um canvas é ótimo. É um canvas onde a gente ajuda pessoas, equipes, empresas a fazer um brainstorm criativo olhando para o futuro. Então a gente começa, por exemplo, a gente precisa criar. Eu vou trazer para ilustrar um case que a gente fez num congresso para o sindicato de lavanderias. A Coviva ela tem um portfólio de clientes sim, bem diversificado. A gente trabalha com diferentes empresas, de associações até, enfim, tecnologia, bem de consumo, startup. E a gente participou de um congresso que as pessoas, que os participantes, inclusive, falavam que elas não eram criativas. Elas já chegaram no congresso, na parte de inovação, que a gente fez eles fizeram uma curadoria e a gente assinou a área de inovação. E eu lembro que os participantes chegavam já para os workshops falando que eles não eram criativos. Tipo, eu sou dono de lavanderia, não sou criativo, eu entendo muito bem do meu negócio, mas não vem pedir para eu dar várias ideias aqui super disruptivas que eu não consigo. Eu tenho minha lavanderia, minha realidade é isso. E não, fica calmo, confia no processo que tenho certeza que você vai conseguir trazer ideias bem bacanas.
E a gente rodou uma espécie de sprint usando essa metodologia do Future Map para mapear como seria o futuro das lavanderias nos próximos 5 anos. Isso lá em 2018, 2019. E eu lembro que o grupo, nós fizemos vários sprints, várias rodadas com vários participantes e eles conseguiam, por exemplo, pegar uma tendência de mercado. A ideia do Future Map é você pegar uma tendência de mercado e, baseado naquela tendência, extrair 3 coisas mais interessantes daquela tendência e depois fazer combinações com aquelas tendências para gerar ideias. Por isso que a gente consegue ajudar as pessoas a gerar ideias baseadas em tendências do futuro, porque a gente começa com esse pilar de tendência. Eu lembro que saiu coisas assim muito bacanas desse brainstorming criativo usando Future Mapping, desde entrega por drone, né, você conseguir ter a sua roupa entregue em 1h30, 2 horas por drone, até um sistema de automatização de cursos de lavanderia que para eles era algo muito disruptivo, muito novo, né? Então, basicamente é isso, Adriano. É você fazer um brainstorm criativo, pegando as 3 melhores características de uma tendência que você acredita que vai ser importante no futuro ou é importante agora. Ô Itamar, pegando nesse tema aí, né, que você falou aí, você usa várias metodologias, né? Você usa várias ferramentas, vamos dizer assim. Você desenvolveu o seu framework, você desenvolveu o teu modelo aí. Eu acho bastante interessante isso, porque, na verdade, o Design Thinking, ele promove essa interação humana, né? Você quer resolver um problema da humanidade, né? Das pessoas. Então, ele tem esse jeito humano de ser tratado. Então, você tem que olhar para o foco é o ser humano, correto? E o que eu quero dizer é o seguinte, então quando você usa essas várias ferramentas, enfim, falando um pouco de cocriação, que você é extremamente necessário para esse processo, e você envolve, porque assim, a minha inquietação é fazer inovação, quando você diz, né, cara, como é que eu adoto isso, né, como é que eu mudo o meu mindset para ser inovador? Porque é muito fácil você inovar com tecnologia. Hoje, a maioria do que a gente vê, essas inovações, elas são baseadas na tecnologia. Então, você pega várias coisas. Você estava falando de lavanderia. Aqui perto da minha casa tem uma lavanderia 24 horas, self-service, que é uma lojinha, ela tem, sei lá, acho que não tem 10 metros quadrados. Tem lá meia dúzia de máquinas num paredão, máquinas de lavar, lava e seca. Você entra lá, você acessa, você faz tudo pelo site, você chega lá, leva sua roupinha, fica lá, tem um sofazinho, tem uma TV, sabe, é tipo uma redoma de vidro, e as pessoas... Cara, e eu tenho passo, toda vez que eu passo lá, tem gente, você vê, né, a maquininha rodando lá. Eu confesso a você que esse negócio, falei, pô, é legal, a ideia é boa, mas eu falei, puxa vida, em São Paulo, cara, os caras vão roubar essas máquinas aí. Os caras vão destruir isso daqui, enfim. Eu não confiava muito nisso. E me enganei. Tô vendo que o negócio tem um cuidado lá, tá, por exemplo, assim, até o momento ele está sendo mantido. Mas eu quero reverter tudo isso daí que eu falei numa pergunta só. Como é que a gente adota isso, né? Como é que a gente implementa essa cultura inovadora numa organização? Porque, como eu te falei, é muito fácil fazer inovação com tecnologia. Legal. Mas eu preciso criar essa cultura, porque não é assim, ó, né, do dia para a noite que eu consigo ser inovador. Né? Como você falou, não, a partir de amanhã, a partir de terça-feira, vou ser disruptivo. Não, e pior, né, Gemedes, como ser inovador numa empresa que é tradicional. Como colocar... Isso, como a gente fala, né? Montar um laboratório de inovação dentro de uma empresa que é tradicional. Pois é, uma empresa nova, beleza, ela já nasceu assim. Mas como é que eu vou fazer? Eu vou trazer essa vibe para dentro de uma empresa que já, tipo, ela já tem 20 anos de idade, 50 anos de idade, ela cresceu, o que trouxe-a até aqui pode ser que não a leve nos próximos 50 anos, mas é esse o desafio. Como é que a gente faz isso, Itamar? Bacana. Aqui na Coviva Gimenez, a gente trabalha com laboratórios de inovação. A gente olha para desafios, para os problemas que as empresas têm, para o que elas querem mudar, para o que elas precisam mudar,
e a gente cria um design de laboratório de inovação em um curto período de tempo aí que pode variar 4 horas para solucionar alguma coisa pontual, até uma semana para um desafio mais complexo. E a gente sempre começa com um senso de urgência. Então, bom, por que eu preciso mudar? O que eu quero resolver, o que eu preciso resolver, por que eu preciso inovar. Então, a gente tenta colocar todo mundo na mesma página em relação a esse senso de urgência. Algumas coisas são óbvias, né? Mas mesmo assim, mesmo essas coisas óbvias, algumas pessoas ainda não enxergam, não entendem, né? Então, o mercado está mudando, o mercado está super volátil, a gente está no meio de uma pandemia que desmistificou um monte de coisa, que deu um empurrão para várias tendências que iam se consolidar daqui para frente no Brasil e no mundo e foram assim atropeladas. A gente está vivenciando tudo isso agora, né? Os consumidores eles estão cada vez mais exigentes, querendo participar do processo de compra, do processo de criação de produtos e serviços. A gente nem chama mais de consumidor, a gente chama de prosumidor, né? Que é essa junção do consumidor e daquele ser humano que quer fazer parte daquele produto, quer levantar aquela bandeira daquela empresa se ele gostar daquela empresa. Então, tudo isso parece muito óbvio para o mercado, para as empresas, mas tem muita gente que ainda não consegue enxergar. E a gente começa por aí. Qual que é o senso de urgência? Por que vocês precisam mudar? Por que vocês precisam inovar? Então, uma vez que a gente consegue despertar esse senso de urgência em todos e todas e colocar todo mundo na mesma página, a gente vai para uma visão, a gente trabalha a visão. Então, para onde a gente quer chegar com isso? Todo mundo entendeu que é preciso mudar, que se a gente não inovar, a gente estaremos fadados ao fracasso, a gente vai ter problemas com o mercado, com os nossos consumidores, com a nossa receita. Agora, para onde a gente quer ir? Qual que é a visão? Então, a gente trabalha muito essa parte de visão e tudo isso, todo esse processo que eu estou contando para vocês, a gente faz com eles, a gente faz com as pessoas. A 4 mãos, faz a 4 mãos. Exatamente. A gente não leva isso pronto, tá? O terceiro passo é o propósito. Então a gente desenha junto com a organização, com a equipe, o propósito. Por que a gente está fazendo tudo isso, né? Por que a gente tem que continuar existindo como empresa, como equipe, como organização? Qual o legado que a gente vai deixar para o mercado? Por que isso é importante? Nunca se falou tanto em propósito quanto hoje. Propósito traz resultado, não é blá 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 de marketing, tá? Empresas que têm propósito, que implementam e que vivem esse propósito, têm resultados muito mais expressivos do que organizações que não têm. Conseguem, por exemplo, manter seus colaboradores, reter seus talentos 5 vezes mais do que empresas que não têm propósito. 73% dos consumidores tendem a indicar empresas com propósito para os seus pares, para sua família, para os seus amigos, do que empresas que não têm um propósito claro ou que não vivem esse propósito. E um outro passo que a gente também trabalha é como mensurar tudo isso, né? Indicadores de sucesso. A gente quer inovar, a gente quer fazer um laboratório de inovação, por exemplo, quer fazer um projeto de inovação, a gente quer que vocês implementem, a gente quer saber se isso está dando resultado. Então a gente, desde o início, já pensa como que nós vamos mensurar esse progresso, quais são os indicadores e métricas de sucesso que a gente vai mapear para ver se isso que a gente está fazendo está dando certo. E, por último, reforçamos a importância da colaboração e da cocriação. A gente fala, a gente vai entrar com um método, nós vamos entrar com os nossos consultores, que na verdade vão ser facilitadores, mas quem vai criar a solução são vocês. Tá? Vocês que vão usar dessa inteligência, desse imaginário coletivo, dessa inteligência coletiva que vocês têm, e através dos métodos que a gente vai emprestar para vocês, vocês vão criar a solução. Então, seguindo esses passos, a gente tem conseguido com sucesso hoje ajudar diferentes empresas, diferentes indústrias a inovarem, a se tornarem cada vez mais relevantes no mercado. Eu fiquei curioso. Quanto tempo leva esse laboratório? De você chegar lá, abrir a tenda, o laboratório, fazer tudo e até a entrega e até começar... Não estou dizendo nem obter o resultado, porque é a decisão se vai seguir ou não, mas quanto tempo leva esse processo dentro de uma empresa? Bacana. Eu vou trazer alguns exemplos para você, Adriano. A gente mapeou os nossos laboratórios de inovação por área, tá, de atuação, por verticais de inovação. E propósito que eu estava contando para vocês. Esse de propósito são 2 dias. Tá? Então, em 2 dias, a gente consegue, no final do segundo dia, chegar com um propósito claro, compartilhado para uma empresa ou para uma área. A gente, inclusive, está no meio de um processo, agora essa semana, como empresa, de cultura organizacional. Então, como criar uma nova cultura organizacional para uma empresa. Em 2 dias, a gente consegue fazer isso também. Eu quero criar um processo novo, processo de trabalho para minha empresa. Aí a gente precisa de mais tempo, porque processo a gente tem que fazer uma série de pesquisas,
Se o processo já existe, a gente tem que desconstruir o processo inteiro, reconstruir. Então a gente pede 4 dias, por exemplo. E aí depende, planejamento estratégico, a gente faz planejamento estratégico também. É um outro laboratório de inovação de 2 dias. Então depende muito do desafio que o cliente tem e da vertical de inovação. É por produto, é por processo, por departamento, por empresa, isso varia ou como que funciona? É por área, geralmente é por área. Então, todos os laboratórios a gente pede para que seja formado, e a gente inclusive ajuda nessa formatação, que tenha um time multidisciplinar, que a gente possa enxergar perspectivas de todas as áreas da empresa. Então, marketing, TI, vendas, comunicação, RH, a gente quer uma grande mistura ali naquele laboratório, que a liderança obviamente participe, que é um encontro estratégico de cocriação. Decisões precisam ser tomadas ali. E o mais fácil, eu sempre falo para os nossos clientes, o mais fácil é fazer o laboratório, o mais desafiador é implementar. Então aí é o segundo passo que a gente também ajuda as organizações a fazer isso. É isso que eu ia pontuar, Itamar, porque é o seguinte, quando você fala, né, eu vou fazer uma mudança de mindset, uma mudança de cultura. Cara, em pouco tempo assim é meio complicado, porque você precisa entender, tem toda uma pesquisa, as pessoas precisam estar abertas. Você sabe que as pessoas mentem, né? Você vivencia isso daí, as pessoas mentem. Se você assistiu o Dr. House lá, você sabe, né? Eu adoro o Dr. House. Enfim, eu adorava, agora acabou, né? Enfim. Mas assim, as pessoas mentem. Então como é que você consegue, cara, extrair esse tipo de coisa, né, em curto espaço de tempo? Ou seja, a metodologia ela tem que ser muito bem afiada, né, para você conseguir extrair esse tipo de coisa, porque é complexo, né? Você mudar um mindset, mudar uma cultura em tão pouco tempo. Então, eu acredito que isso também tenha uma curadoria antes, tem uma pesquisa antes, você deve fazer algum trabalho, né, esse assessment, vamos dizer assim, essa dinâmica aí. É assim ou não? Ou como é que funciona? Sim, Jimenez, na verdade quando a gente começa o trabalho com o cliente e eles nos perguntam quem deve estar nesse laboratório de inovação, por exemplo. Aí eu uso a alusão aí a metáfora do foguete, né, de Marte. Eu falo assim, olha, na sua empresa, imagina que a gente vai construir uma sucursal, uma nova unidade de surpresa em outro planeta, não vai ser nem no Brasil, nem em outro país. Se em outro planeta, então vai ser muito mais difícil, muito mais desafiador. Só que a gente tem um foguete aqui e não cabe todo mundo da empresa. Você não consegue mandar todo mundo. Tem 20 lugares. Quem você quer levar? E eu quero que você reflita que você vai construir essa unidade da empresa, esse negócio da empresa, do zero. Então você precisa dos melhores profissionais de cada área. A gente só tem 15, 20 lugares. Que é geralmente o número de pessoas que participam dos nossos laboratórios, salvo quando é uma empresa muito grande, que a gente já teve até 40, 45 pessoas. Mas em geral é de 15 a 20. Tá? Aí fica mais fácil. A pessoa, olha, nesse foguetinho eu acho que teria que ser o João do marketing, a Ana do RH, sabe? A gente ajuda a empresa a eleger, a escolher, fazer essa curadoria, usando essa metáfora, geralmente dá muito certo. Quando a gente fala, quando o Jimenez perguntou do tempo, né? Sim, é pouco tempo, 2 dias, 4 dias, 1 semana. A gente não vai mudar uma cultura de uma empresa em 1 semana ou em 2 dias, né? Ou talvez criar um propósito, implementar, cascatear um propósito em tão pouco tempo. Para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de cultura organizacional, por exemplo, a média para você começar a ver mudanças estruturais, grandes mudanças, são 3 anos. Obviamente, você vai ver as coisas acontecendo, mudando em pílulas, né? em pequenas doses, mas para você ter uma transformação, geralmente são 3 anos, de 3 anos para mais. Dependendo do dinamismo do negócio, né, do tipo de negócio, você consegue até em menos tempo, né? Você consegue no mínimo em 1 ano e meio, né? 18 meses, eu acho que até 2 anos você consegue pelo menos tracionar essa mudança, né? Porque existe resistência, ainda mais em empresas que a gente vê, a maioria das pequenas empresas hoje que tocam, né? Que são a locomotiva desse país, elas são empresas familiares e já vem de uma cultura que é assim, um DNA já enraizado. É que você não consegue, é difícil de você mudar, né? É difícil, porque é a cultura de dono. Então você tem que mudar a cultura de dono, né? Essa cultura que ele criou a empresa, aquela coisinha lá, né? Aquele bebezinho que ele criou, enfim. Agora cresceu, se profissionalizou e agora você está buscando um outro mercado. Então acho que é esse que é
né, o grande desafio, né, Itamar? Mas os labs, Gimenez, Adriano, eu sempre reforço isso no início dos nossos trabalhos, é o start point, que a gente diz, né, o começo, é o início da jornada, né? E eu sempre deixo muito claro, o mais desafiador vai ser rodar isso, implementar isso, né? Parar a equipe por 2 dias, trazer gente de vários departamentos, é super desafiador hoje, as pessoas não têm tempo, né? Parar a operação por 2 dias, por exemplo, enfim, 3 dias, uma semana, imagina, é difícil, a gente consegue, mas é o passo a passo, o que as empresas saem, o que as equipes saem no final desses laboratórios de inovação, é um canvas, uma lista de coisas que elas têm que começar a fazer para causar a transformação. A transformação ela vem com o tempo, se aquilo que a gente criou junto, co-criou junto, for implementado. E o acompanhamento que você faz, né? Eu acho que esse que é o segredo, né? Você faz esse acompanhamento, essa mentoria, ajuda a manter o curso, né? Manter aí a dinâmica. Eu acho que isso daí funciona, mas também depende muito das pessoas saírem, né? Você tirar a pessoa do dia a dia, né? Acho que esse é o desafio maior. Eu falo isso porque eu passo por isso nas minhas consultorias também. A gente faz o assessment, a gente endereça, a gente faz uma proposta de valor, é parecido com o que você faz, mas o nosso é muito mais específico, é muito mais... Eu vou no cerne. Você não, você é muito mais, a sua amplitude é muito maior. A gente não, a gente é específico de TI. Então eu vou lá e te faz uma proposta de valor, beleza, a gente vai acompanhando. Mas o principal desafio é tirar a pessoa do dia a dia. Ele é consumido. Hoje, quantas vezes a gente já viu o plano ser engavetado, né? Porque o cara falando, vai ser difícil implementar esse troço, né? Pois é. Tanto é que a gente mudou o mindset agora. A gente teve que reaprender. Então a gente faz agora, no modelo, a gente estabelece um backlog, prioriza, estima, e a gente divide isso em sprints, e a gente agrega valor a cada sprint. Então, a gente fica num cliente no máximo 3 meses, se a gente não agregar valor, cara, tchau, pego minha malinha, vou embora, um abraço. Porque a gente não conseguiu, sabe, furar esse bloqueio. Ô Itamar, a gente tá quase fechando o boteco aqui, infelizmente. Eu queria encerrar com uma pergunta. Itamar, Olímpio, que conselho você daria para um executivo de TI, para um empreendedor que tá começando o seu negócio, né? Ou tá com o seu bebezinho ali na mão querendo desenvolvê-lo, quer construir sua equipe? Cara, que conselho você dá para essa galera, principalmente pro executivo de TI? Eu vou trazer algumas dicas aí, são 4 dicas, tá? 5 na verdade. Então, seja para um empreendedor, um executivo de TI, qualquer profissional de qualquer área, né? Para começar a trabalhar com inovação, ser um profissional mais inovador, tanto para si próprio quanto para sua equipe. Então, número 1, dá liberdade de criação. Então, as pessoas precisam criar, elas precisam ter liberdade. Quando eu falo liberdade, é tempo, é recurso, é incentivo, é motivação. Liberdade de errar também, né, Itamar? Liberdade para errar, para não ser tolhido ali porque o cara errou, né? Isso. Total. E estar aberto a correr riscos, isso é super importante. Errar, eu vou chegar aí também, que é a tolerância ao erro, que é super importante, mas promover confiança pessoal. Então, as pessoas elas precisam ser inspiradas, tá? Elas precisam ser inspiradas para entender que elas também podem ser inovadoras, que inovação não depende do departamento de inovação, ou de um especialista de inovação, ou de uma consultoria de inovação, tá? Que vocês podem ser inovadores também. Então, promover essa confiança pessoal, isso pode ser com treinamentos, com metodologias, com cursos, né? Ajudando essas pessoas a enxergarem esse potencial que elas têm. Número 3, punir a acomodação. Né? Não dá mais para ficar acomodado, não dá para ter mais profissionais acomodados. Então, as empresas elas precisam, inclusive, abraçar a inovação em suas métricas, com seus indicadores. Se a empresa usar um OKR, por exemplo, ter o índice de inovação no OKR. Se ela usar uma outra métrica de indicador de objetivo, ter inovação naqueles indicadores de objetivo de performance, inclusive dos seus colaboradores. Então, não dá mais pessoal para ficar parado, né? E a empresa precisa fazer alguma coisa em relação a isso, porque ela vai perder competitividade se ela tiver profissionais parados. Então, punir a acomodação, número 3. Número 4, premiar o esforço criativo.
ter boas ideias é importante, mas as ideias, para elas trazerem resultados, isso leva tempo, principalmente resultado financeiro. As pessoas não vão ter ideia todo dia que através dessa ideia vai triplicar a receita da organização. Não é assim que funciona. Então tem ideias que vão trazer benefício para a organização, vão agregar valor, mas podem naquele primeiro momento não trazer um retorno financeiro expressivo, mas pode trazer uma economia, pode trazer um aumento de motivação, pode trazer outros benefícios. Um bem-estar, né? Bem-estar, que isso vai ajudar a gerar valor agregado e a deixar a empresa mais competitiva, e isso tem que ser premiado também. Então, não só premiar aquelas ideias que trazem retorno financeiro direto. Número 4, número 5 e último, o líder tem que dar o exemplo. Sei que isso é meio batido, mas muita gente esquece, muitos líderes, muitos profissionais esquecem disso, né? As pessoas copiam o que você faz, o que o líder faz, copiam de bom e de ruim também. Então, enfim, fazer uma reunião diferente, chegar no horário, tentar promover espaços de conversas, tentar promover mais criatividade, tudo isso vai ser valorizado e vai ser copiado. Então, se você quer profissionais mais criativos, mais inovadores, você precisa ser criativo e inovador também. Só assim as pessoas vão copiar isso de você e você vai ter uma pessoa, um grupo de pessoas, uma equipe criativa e inovadora. Sensacional. Show, né, G? Muito legal, cara. É inspirador, né? Você tem que inspirar, né, Itamar? Falando aí, né? Pegando o ritmo aí que você falou. O líder tem que ser inspirador mesmo. Né? Tem que se fazer de líder, não é chefe. Tem que ser um líder mesmo, tem que inspirar essa criatividade, motivar isso daí. Eu achei legal que você falou, punir o profissional acomodado. Ou seja, a gente tem que ter profissionais incomodados, não é verdade? Inquietos, né? A gente precisa ter gente inquieta. Sim, Gimenez, porque a gente não... Inovar hoje não é opção, não é mais uma opção. Necessidade. É necessidade, é sobrevivência. Então não tem como... Você não pode ter profissionais acomodados, porque... É questão de sobrevivência. Somente depois dessa pandemia que a gente está passando, ficou mais evidente ainda que a gente tem que se reinventar cada vez mais rápido. Então, por isso que eu falo, assim, não no sentido pejorativo da coisa, ruim e negativo, mas assim, de fazer com que... dar uma chance para esses profissionais para eles mudarem, por exemplo. Não estou falando que tem que demitir todo mundo que está acomodado, não é isso, mas... ajudar essas pessoas a chegar a uma nova perspectiva, a extrair o melhor delas. É isso que eu quero dizer quando eu falo em punir a acomodação. Né? Não é uma demissão, mas é dar ferramentas para essas pessoas falarem, olha, não é legal, a gente não tem mais esse luxo de não inovar, de optar por fazer diferente. A gente precisa para sobreviver. A gente não pode ter profissionais que não pensem... promover isso daí, né? Você gerar essa comoção, né? Gerar essa comoção no teu time, no teu squad, enfim. E fazer com que as pessoas estejam dentro dessa vibe, né? Mas isso é legal, cara. Quando você participa de uma rodada, né? Usando o design thinking, usando qualquer metodologia... As pessoas também, elas se apegam às ideias, né? Elas se apegam às ideias, cara. Aí o cara fica mimizento. Porque ninguém ouviu minha ideia. Porra, cara, não tem problema. A ideia, cara, você tem que ter ideia. Vai colocando lá. De repente, sabe, não fica nessa, né? Não guarda isso, né? Não guarda esse rancorzinho aí. Fica mimizento. Vai lá, coloca outra ideia. Uma hora, né? Vai rolar. Né? Eu acho que a gente tem que promover esse tipo de coisa. O Gimenez falando isso, eu lembrei, acho que eu comentei em outra entrevista, que aqui na empresa a gente tem uma sessão, né, de ideias, de brainstorm, e é proibido você criticar a ideia do colega. Você é obrigado a colocar um E. Então, se alguém deu uma ideia, pode ser a mais absurda, a mais maluca, o outro profissional ele é obrigado a complementar essa ideia para tentar tirar, assim, então, assim, não existe ideia idiota, não existe ideia fraca, toda ideia ela é muito bem-vinda, a gente só precisa refiná-la para ver se é uma ideia factível de ser implementada. Legal, Itamar, queria agradecer demais o teu tempo, queria agradecer todo o pessoal da Coviva, foi sensacional esse bate-papo, acho que a gente precisa fazer uma segunda rodada aí, né, para desenvolver mais assunto. Eu sei que você é um poço de conteúdo, a gente espera você retornar aqui, seja com curso, com consultoria, com outro podcast. Queria agradecer demais
recadinho final aí, como a gente faz para entrar em contato com você, cara? Como a gente te encontra, Itamar? Bacana, obrigado Adriano, obrigado Gimenez pela oportunidade, foi um prazer conversar aqui com vocês. Pelo LinkedIn, então Itamar Olímpio, então vocês vão conseguir me encontrar pelo LinkedIn. A gente tem o Instagram e redes sociais também da Coviva, então sempre Coviva Inovação, então vocês conseguem nos encontrar no Facebook, no LinkedIn e no Instagram. E o e-mail itamar@coviva, então Coviva é co-viva.com, Coviva. Vai ser um prazer conversar com vocês. Maravilha. Obrigado, Itamar. G, obrigado aí pela tua presença. Obrigado. Como sempre, sensacional. Tamo junto. Maravilha. Bom, não esqueçam de curtir os vídeos, o podcast completo da entrevista nas redes sociais, no YouTube, no Instagram e no próprio site do The Walking Tech. E se você achou que essa entrevista foi show de bola, divulgue e compartilha com seus amiguinhos, com seus inimigos, com todo mundo. Vamos fazer esse negócio divulgar aí pro pessoal ter mais inovação. Obrigado por nos ouvir até aqui. Meu nome é Adriano Martins. Eu sou Luiz Gimenez. Até o próximo episódio do podcast semanal do The Walking Tech, patrocinado pela PMG Academy. Falou, TI Hackers!